Saudações, amados e amadas. Hoje a gente vai falar do prelúdio do livro O Único Planeta de Escolha. Como que a canalização desse livro acontece? No prelúdio a gente entende a mecânica das transmissões, como que elas chegam através de tom, quase sempre com uma saudação de paz. Ele introduz grandes conceitos aos poucos, em espiral. Saber disso muda a forma de ler o livro inteiro, tá bom? No vídeo anterior, a gente viu de onde vem o livro e o convite de ler com discernimento. Hoje a gente vai ver a coisa funcionar. Como que o Conselho dos Nove realmente se comunicou. E tem um detalhe na forma de falar de tom, que se você souber já de antemão, você vai poupar estranheza na leitura do livro mais para frente. A primeira coisa que chama atenção é a saudação. A maioria das transmissões começa com uma abertura de paz e bênção, uma espécie de assinatura. Não é um detalhe decorativo, define o tom de tudo o que vem depois. Antes de qualquer conteúdo, há um gesto de acolhimento. Isso já diz muito sobre a energia que o livro quer transmitir. O segundo ponto é editorial. A organização do livro fez questão de manter a intervenção ao mínimo, deixando as falas o mais próximo possível do que foi transmitido. Então, o que a gente lê não foi enfeitado, não foi transformado. Isso explica por que o texto às vezes soa estranho, repetitivo e truncado. E esse é um detalhe mais útil de todos. Então fica uma grande repetição de, às vezes, uma única palavra. O jeito de Tom ensinar tem uma característica muito específica. Ele apresenta uma ideia e depois repete. Ele muda só uma ou duas palavras, de modo que um grande conceito vai entrando na nossa mente em estágios, em espiral. Não é falha de edição nem desatenção, é um método. Ele introduz coisas grandes aos poucos, dando voltas para que a gente absorva em camadas. Isso é bem precioso para você que está aí do outro lado como espectador dessa série. Eu vou repetir ao longo dos vídeos. Quando você me ouvir lendo o tom, dizer algo parecido 2 ou 3 vezes, não é redundância, é o conceito sendo construído em espiral. E, curiosamente, é assim que a gente aprende as coisas mais profundas na prática emocional também. Não de uma vez, não um insight único, mas voltando ao mesmo ponto várias vezes, cada vez com um ponto a mais de profundidade. O livro pede que nós tenhamos uma postura específica de leitura, algo que eu acho bem legal, porque vai contra a pressa do nosso tempo. Ele pede assim que o leitor simplesmente seja. Não é para devorar com ansiedade, acumulando informação. É para deixar reverberar. Por isso essa série em capítulos faz sentido. A gente vai com calma, deixando cada ideia assentar antes de seguir, absorvendo. Ok? Então eu vou ler agora o prelúdio. Estamos aqui, isso é tom. Nós nos apaixonamos em paz, saudações, bênçãos e alegria. É assim que muitas das transmissões do The Council of Nine, o Conselho dos Nove, começam. Eles são transmitidos via tom, seu porta-voz. Essa edição do The Only Planet of Choice, o único planeta da escolha, surgiu da necessidade de preparar o texto original para a tradução em outros idiomas. Além disso, com o sucesso da edição anterior,
tornou-se claro que havia uma necessidade de mais material dos 9. Então, o texto original foi expandido dos arquivos e novas transmissões, dadas em maio de 1994, foram adicionadas. Foi necessário manter a contribuição editorial ao mínimo. Os 9 textos falarão por si, pois, como Tom disse em uma transmissão em 1991, a energia dessas compreensões positivas permite que vidas sejam mudadas. É de vital importância que esta cosmologia esteja disponível para a humanidade, para dar-lhes a oportunidade de conhecer a verdade. Pois quando é exposta a elas, produzirá esse código dentro de si para torná-los conscientes. Olha que interessante, não? Então, ele está dizendo a importância desse livro que traz a verdade que nós, sendo expostos a esta verdade, ela vai produzir códigos dentro de nós e nos tornará mais conscientes. Então, minha decisão editorial foi manter a mão leve sobre a roda. É bem possível que não entendamos todos os significados de todas as sentenças de Tom, mas também é possível que, com o crescimento interior, o que não está bem claro hoje esteja brilhando com clareza amanhã. É esse tipo de livro que se estende e nos ajuda a expandir. Então, como eu comentei no início, é uma leitura diferente. Este livro é muito diferente de ambos. Prelude to the Landing on the Planet Earth, que é um outro livro, e sua primeira edição. Não tem o estilo narrativo do primeiro, nem os comentários do último. Requer que o leitor simplesmente seja. Reflexão dos tempos em rápida mudança, da nossa crescente capacidade de assimilar ideias extraordinárias em nossas vidas e agir sobre elas. Muito frequentemente, Tom faz uma declaração e então a repete com a alteração de apenas uma ou duas palavras. Gradualmente, um grande conceito é introduzido em nossas mentes, em estágios fáceis e espiral. Essa é outra maneira de cutucar nossa codificação, permitindo-nos absorver informações que acessaremos quando necessário. De verdade, ele vai desconstruindo nossos códigos de programação. Eu também recomendaria a leitura de Briefing, parte 1 e 2, antes de se estabelecer no texto principal, já que essas informações seriam muito úteis para entender os processos envolvidos. De minha parte, enquanto trabalhei nessas transmissões, sentias um grande cristal, refletindo a luz de todas as suas facetas. E eu fui, e ainda sou, exultante pela energia tangível que emana dessas sentenças. Deve ser dito que minha tarefa teria sido muito mais difícil sem as habilidades de Pauden Jenkins, que compilou as transcrições para a primeira edição. E Tom também pediu para que Pauden fosse agradecido. Como porta-voz dos 9, eu transmito do Conselho dos 9 nossa gratidão e alegria pela tarefa que você realizou, disse Tom para Pauden, para transmitir a Pauden. Meus agradecimentos também ao Lab9 Limitada, pela permissão de usar extratos de Prelude para Landing on the Planet Earth, algum outro texto,
que inclui o extrato de visitantes não convidados de Evan T. Sanderson. Deixei os padrões de fala de tom mais próximo possível do original, sem deixá-los desconfortáveis para ler. As palavras são exatamente onde devem estar, mesmo que isso pareça estranho para nossos padrões modernos. Muito das frases têm vários significados, e cada um encontrará suas próprias verdades. Eu tenho estado com esses textos há muitos meses e encontrei várias camadas de significado em cada parágrafo. Ele frequentemente usa a palavra sim no final de suas sentenças. Às vezes isso é para afirmar o ponto que ele acaba de fazer. Muitas vezes é aconselhar o ouvinte que está pronto para outra pergunta. Às vezes ele parece incapaz de pronunciar uma palavra e tem várias tentativas. Mas eu tenho poupado o leitor de tais frases como: isso é uma probabilidade, um probabi, um probe. Ou seja, essas 3 palavras representam probabilidade. Esse último pronunciado com um ar de triunfo, probe. Ele gosta de perguntar por que as palavras são o mesmo som, mas não o mesmo significado. E tais desvios são geralmente interrompidos pelo conselho, pedindo-lhe para continuar com o assunto em mãos. Ou seja, até para Tom, ele acha estranho, às vezes as palavras têm o mesmo som, probe, probabe, probabilidade, mas têm significados diferentes. Ele gosta de jogos de palavras, e o leitor deve procurar duplos significados. Embora divertido, seu conteúdo geralmente terá sérias implicações para o texto. Ele é agradável de se estar, e se isso é uma coisa estranha de se dizer sobre um ser não corpóreo, ou seja, uma entidade sem corpo físico. Eu posso apenas dizer que, através de todas as minhas trocas com Tom, eu o achei imensamente responsivo e eu gostei muito dele. O Conselho dos 9 só transmite através de Phyllis Schleimer. E isso vale a pena repetir. Num momento em que a canalização está se tornando cada vez mais popular, como explica Tom. Isso há alguns anos atrás, né? Imagina hoje. Quando você se abre para a comunicação com outros seres tridimensionais, é de grande importância ter compreensão do propósito e do motivo. Porque há aqueles que se apresentam proclamando uma coisa e sendo outra. E pode haver um escorregão de informações, que pode ser verdade, mas também pode ser um método de manipulação e controle. Nós viemos apenas através do nosso ser Phyllis. Eu sou o único porta-voz dos 9 e não falo através de nenhum outro. O que ele está alertando para nós é que existem muitas canalizações que podem parecer muito verdadeiras, mas ali dentro tem algum código que tem uma inverdade, um desvio e pode ser prejudicial, pode ser uma manipulação através da nossa crença, daquilo que a gente acredita, né? E daquilo que é verdadeiro.
O texto do qual essa citação foi tirada pode ser encontrado em briefing. Tom também disse que não é necessário continuar no vento da longitude. Assim deixarei vocês com essas transmissões. Eles me deram grande alegria para trabalhar com a qual eu serei eternamente grato. Se ao ler este livro você receber tantas bênçãos como eu fiz, então verdadeiramente você será enriquecido. Deixe você com esta citação. Nós te impregnamos com nossa energia. Nós te despertamos. Enquanto você nos desperta, nós desejamos que você saiba que nós amamos você. Nós desejamos que você saiba que você é e nós desejamos que você não faça deuses de nós ou de nós mesmos. Nós agradecemos. Agora você já sabe como a comunicação acontece e por que as repetições fazem parte do método. A partir do próximo vídeo, a gente entra de cabeça na primeira grande sessão do livro, o Conselho dos 9, onde eles começam a responder a pergunta mais direta de todas. Afinal, quem são vocês? Te espero no próximo vídeo. Gratidão, amor, paz e luz.